Então, quero apresentar como a conferência encerramento, narrativa e ficcionalidade, professor de todos nós, professor Dr. Ernildo Stein, que, entre outras questões, basta dizer que, além de doutor em filosofia, também formado em direito, pós-doutor em filosofia em Erlangen, na Alemanha, e professor titular laureado do programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, filósofo, escritor e, fundamentalmente, que eu posso dizer com muita honra, me influenciou profundamente meu sempre professor e meu querido amigo. Faço muita questão de dizer isso para todos e passo-lhe a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu não tenho palavras realmente para agradecer a ocasião de estar com um conjunto de pessoas encantadoras que vem realizando um evento que impactou e me deixou, inclusive, bastante atrapalhado para terminar a conclusão do meu trabalho, porque eu me senti na obrigação de tentar alguma coisa que fizesse com que nós tivéssemos a possibilidade de uma espécie de retrospectiva sobre direito e literatura. Vocês verão, já digo agora, que narrativa e ficcionalidade não vão aparecer no texto quase. Aliás, narrativa aparece, ficcionalidade aparece não, de nenhuma vez. Não vou explicar agora, no fim vocês verão por quê. Chegado ao fim, eu estaria preparado para começar narrativa e ficcionalidade. Portanto, é uma preparação para analisar elementos, propriedades, qualidades específicas que permitem o intercâmbio, a reciprocidade de um diálogo entre direito e literatura. Há um mundo de condições de possibilidade que nós, pela festa que nós fazemos, pela própria maneira de se apresentarem essas duas disciplinas combinadas, muitas vezes nós deixamos de dizer o que talvez nós saibamos. Mas é necessário que se diga, que se repita uma vez, de uma maneira não clara, mas ao menos suficientemente forte para que se faça talvez um passo adiante para pensar as relações entre direito e literatura. Não é fácil encontrar, no esforço do nosso pensamento, um ponto de partida que poderíamos chamar de absoluto. Mas, mesmo assim, como a filosofia representa o elemento de reflexão que acompanha e muitas vezes orienta nosso empenho de encontrar algum tipo de conhecimento no campo das ciências empíricas e mesmo na orientação de decisões morais, pode-se colocar a filosofia como um ponto de partida no debate científico. Podemos tomar como exemplo a relação da filosofia com uma ciência determinada. Vamos recorrer a duas expressões: filosofar a sociologia, sociologizar a filosofia. Ainda que pareçam duas formas de expressar um problema, elas representam efetivamente um universo bem amplo no âmbito do trabalho teórico. A tendência será darmos a primazia à filosofia
sobre a questão que está expressa nas duas expressões. Tomamos a filosofia como fonte de princípios ontológicos e metafísicos e, portanto, fazemos dela a base do pensamento sociológico. Quando falamos em sociologizar a filosofia, nossa intenção é mostrar, com seus recursos metodológicos, o lugar da sociedade, na sociedade e no contexto do conhecimento. Se dermos a iniciativa para a filosofia no pensamento, optamos por uma escolha racionalista. Entretanto, se escolhermos a sociologia como instância determinante, lhe damos um sentido prático através de seu método e então fazemos uma escolha pragmatista. O que parece um simples exemplo de situações que podem ocorrer na história do pensamento, nos leva a compreender a necessidade de não nos fecharmos simplesmente em respostas que nascem de uma ou de outra dessas afirmações. Haverá filósofos que se decidem por uma ou outra dessas expressões e disso resulta sua posição filosófica. Temos na história da filosofia diversos exemplos de pensadores que fizeram essa escolha. Searle, por exemplo, faz a escolha racionalista, enquanto Rorty se inclina por uma posição pragmatista. No tema que iremos examinar, entram em questão apenas elementos de conhecimento empírico, isto é, direito e literatura. Tratam de experiências e de conhecimento que dependem de seu paradigma e de seu método. É por isso que dizer algo semelhante às expressões acima não leva aos mesmos problemas e posições. Vamos introduzir duas expressões. De um lado, direito e literatura, de outro, literatura e direito. Na primeira expressão, recebemos, num primeiro momento, a impressão de que se poderia tratar de juridicizar a literatura. Assim como na segunda expressão, estaremos falando em literaturalizar o direito. Se não tivéssemos começado nosso trabalho, já com vários pressupostos e, concretamente, com um evento chamado Direito e Literatura, poderíamos tender para a escolha de uma ou de outra expressão como determinante. Como, entretanto, entramos num trabalho em que não se trata de estabelecer a hegemonia de uma ou de outra dessas disciplinas, a questão que poderia surgir permanece suspensa. Essa indiferença, no entanto, diante de uma ou de outra dessas disciplinas, parece lhes dar uma eventual hegemonia uma sobre a outra. Esconde, contudo, uma complexidade que não pode permanecer fora do esforço de nossa reflexão sobre direito e literatura. Não temos motivos de ordem cognitiva para dar hegemonia a uma ou outra das áreas de conhecimento que apresentamos para nosso estudo. Entretanto, temos que nos perguntar se, contudo, não está oculto em uma das áreas algum fator que fuja à necessidade de uma relação simétrica na aproximação das duas disciplinas. Isso, que pode parecer uma questão de pouca importância, não deixará de tomar o lugar central de nossa análise. A simples aproximação de dois campos de conhecimento como direito e literatura pode nos dar a ilusão de que nela não exista uma dificuldade de análise que deve ser resolvida para que os temas que examinamos com relação a direito e literatura apenas apresentem aparentemente questões avulsas, interessantes, quando, na verdade, podemos descobrir nelas paradoxos de várias formas. Paradoxos não se resolvem simplesmente por uma análise minuciosa de antíteses, contradições ou incompatibilidades. Começo meu trabalho confessando que descubro em mim, por vezes, fortes resistências ante a maneira como se fala em direito e literatura como um campo possível de estudos que se aproximam e complementam. Compreendo, no entanto, minha perplexidade, porque presumo, e mesmo tenho certeza,
que há paradoxos escondidos no binômio direito e literatura. Não posso recorrer simplesmente à filosofia como intermediária para resolver conflitos escondidos nos paradoxos. Mas é certo que devo trazer a questão do que, no começo, chamarei de mediador, mas que, efetivamente, representa a necessidade de uma verdadeira reconfiguração do que parece uma simples reciprocidade de contribuições entre direito e literatura. Trago sem hesitação um exemplo mediador que dará muito mais amplitude e ressonância aos paradoxos escondidos em direito e literatura. Mas esse elemento não levará à paralisação. Pelo contrário, será consequência do modo como as coisas devem ser pensadas, quando não temos razões para dar primazia a uma ou a outra das duas disciplinas no conjunto dos problemas, ou de problemas. Trago a hermenêutica, sem ainda lhe dar uma atribuição específica, mas um decisivo e imprescindível mediador entre direito e literatura. Passemos primeiro a um exame da questão direito e literatura sob alguns aspectos, sem utilizarmos a mediação da hermenêutica, e veremos uma dificuldade crescente em nosso exame. É claro que irei acentuando os aspectos paradoxais e problemáticos, que se infiltram em minha reflexão. Por isso poderá parecer que o trabalho que apresento está mais interessado em ver elementos negativos e é conduzido por uma visão pessimista dos estudos do direito e literatura. Talvez, no fim, se mostre explicitamente o quanto a hermenêutica é um fator mediador indispensável para a compreensão e a verdadeira aproximação entre direito e literatura. Falar sobre direito e literatura, concentrando o tema no título que me havia sido sugerido, narrativa e ficcionalidade, representa para mim realmente um desafio, mas, sobretudo, uma dificuldade. Na solicitação, como não se poderia, não me foi dada nenhuma orientação para conduzir minhas observações. Estou, portanto, livre de possíveis ideias que me venham agora e que devem ter suas raízes na atenção com que ouvi tantas vezes e por tantos anos falar sobre o binômio direito e literatura dos modos mais competentes e nas mais diversas formas. Não posso começar falando a partir de um campo teórico entre muitos, para orientar a produção de meus juízos, pois não se trata de falar de uma disciplina, de um campo teórico, de uma questão de conhecimento, ou mesmo de um problema da metafísica. Nem me posso guiar por uma teoria social, uma questão da ética ou de uma questão de estética. E talvez nem mesmo de um problema que surge da aproximação direta de direito e literatura. Querem que fale de uma relação, uma comparação, de um vínculo ou de um processo, sem determinar os limites teóricos em que me deveria mover. Ora, tal tarefa é a mais difícil e a menos possível na filosofia. O que se poderá dizer? E é por isso que estou falando. Vocês já perceberam como a relação direito e literatura foi criada sem nenhum debate maior. Apenas se sentiu no ar um alívio, como se tivesse sido descoberto um campo de conversa erudita que era evidente por si mesmo. Era começar e continuar. O que faz pensar é a ausência de dúvidas, a articulação de conflitos, as formas de interpretação e as hipóteses sobre os resultados. Algo não estava dentro dos padrões correntes. A instituição direito parecia apenas meio conservadora, segura de seu assunto, e bastante oportunista, enquanto a inquieta literatura, livre de instituições normativas, se revelava com seus motivos de inovação com força de esclarecimento. Instituições e comandos imperativos no direito e livre iniciativa e reflexão na literatura
se apresentavam como margem sem limites e, por isso, pareciam se complementar sem atrito. As iniciativas se compunham em diversos contextos e não levavam em consideração os paradigmas em que se deviam mover, se eram conflitantes ou não. Também ninguém se importava com posições teóricas, talvez se aproximando, apesar das diferenças. Direito e literatura levaram a um desfecho onde deveria haver certamente ganhos, sempre se complementando, mas sem dizer quais seriam os resultados. Nada de militância, nenhuma oposição, ausências de atrito entre instituição e reflexão, entre o estabelecido e o dinâmico por excelência, reflexão e inquietude aliadas com o estabelecido. O poder explosivo da literatura perfeitamente apaziguado, apenas colaborando. O direito sempre estabelecido, entretanto, mais frondoso com as narrativas da literatura, sempre mais matéria para mostrar e sempre impassível o direito na sua dogmática. Direito e literatura se constituem, portanto, num binômio sedutor e ambíguo. No âmbito do pensamento, quem tivesse interesse em chegar a resultados seguros, uma aproximação dessas teria que mostrar diversos aspectos mediadores. Pretende-se uma leitura epistemológica de complementação ou de conflito? Está oculto nela um pressuposto de caráter especulativo que convoca para uma análise teórica e, dessa forma, o surgimento de uma teoria ou várias teorias em debate, nas quais se justificaria o sentido, a necessidade, a importância, a compatibilidade, a produtividade e o fundamento de uma conjugação entre direito e literatura? A primeira impressão que se tem, na ausência desses fatores essenciais, é que nos é mostrada uma ligação simplesmente aleatória de dois campos de nossa cultura acadêmica. Assim, cada participante da análise do binômio estaria livre para uma intervenção empírica sobre um vínculo que desse sentido à aproximação entre direito e literatura. Na verdade, o que se observa em textos que lemos e ouvimos muitas vezes é que se trata de discussões e estudos espontâneos, sem fundamentação, apanhados no ar, conforme o tipo de concepção do direito e o conhecimento dos diversos campos da literatura. Nenhuma tentativa de afirmar posições específicas, razão alguma para grandes discordâncias. Todos contribuem com material empírico para falarem das áreas que aproximam. Estranhamos que se proceda dessa maneira, pois terminamos tendo a impressão de uma contiguidade de dois universos do conhecimento humano, sem que se perceba a ausência de um terceiro, uma mediação, um vetor de inteligibilidade, da finalidade ou da necessidade do que se propõe. O que se pode dizer é que direito e literatura aparecem como duas esferas de saber a serem classificadas de maneiras díspares. O direito representa elementos de mediação numa complexa combinação a serviço do convívio humano, representada por uma instituição teórico-prática regida por diversas áreas comandadas por normas. A literatura une em seu nome uma vasta dimensão estética da cultura humana em seu nível de expressão. A aproximação entre direito e literatura pode parecer a abertura de um espaço sustentado não por um critério de utilidade e adaptação, mas de comunidade e integração. No entanto, os quadros referenciais de ambos os lados revelam uma multiplicidade de linguagem complexa, mas talvez inútil e nociva. Na mesma comunidade do direito, há um poder de integração pelo fato de ter o elemento unificador de uma ou várias instituições unidas pela estrutura do ordenamento jurídico. Na literatura, a própria dimensão estética leva para uma exterioridade da comunidade linguística que torna impraticável, aparentemente, a comunicação
na linguagem do direito. Para que surja essa comunicação na aproximação dos dois âmbitos, torna-se necessária alguma forma em que se autorize de modo limitado algum aspecto complementar. A tentativa pode ser feita pela maneira de se apresentar parte dos dois discursos, por exemplo, a narrativa ou a ficção. Ao nos limitarmos à questão da narrativa, num primeiro momento, qual a orientação que seguiremos? Escolheríamos a alternativa especulativa que exigiria a elaboração de um quadro referencial teórico para o campo de comparação da narrativa no direito e na literatura? Ou entraríamos na alternativa prática, deixando que nos conduzam critérios empíricos tanto do papel da narrativa do âmbito do direito, como da função da narrativa do âmbito da literatura? Se examinarmos as diversas manifestações, artigos, conferências, eventos, extraímos a atitude da maioria dos estudiosos, limitando-se a uma análise e comparação empírica. Tem-se a impressão de que se privilegia o direito, que se recebe da literatura, e parece não haver um devido cuidado pelo que significa esse confronto para a literatura. Pratica-se uma espécie de pilhagem da literatura sem distinções, épocas, tradições, paradigmas, culturas e fundamentos históricos que marcam o âmbito da literatura. Isso pode tornar aparentemente fácil, mas não esconde a ingenuidade da aplicação da narrativa literária no mundo jurídico. Tudo se torna fácil e a colheita no campo da literatura se faz de maneira farta e sem limites. A alternativa especulativa iria perturbar o procedimento a seguir no trabalho, sobretudo por exigir um quadro teórico que deveria sustentar a confrontação entre a narrativa nos dois campos que forçadamente são aproximados. Pois é isso que teremos que ter presente para que nossa comparação não leve à falência o experimento de nosso estudo. Tratamos até agora de um tema bastante amplo e percebemos que a aproximação que fazemos entre direito e literatura procurou iniciar a pergunta pelo elemento comum. E a primeira ideia que nos veio foi o problema da narrativa, mas isso foi apenas para antecipar algo que iria aparecer bem mais adiante. Na nossa tarefa, esquecemos de perguntar pelo nome daquilo que estaríamos fazendo com nossa experiência. É filosofia? É sociologia? É antropologia? Ou são questões práticas? Percebemos que, em geral, é evidente que é o direito que procura algo na literatura. Mas não fizemos isso não fizemos uso de diversas dimensões esclarecedoras como épocas, paradigmas, tipos, elementos formais da literatura, etc. Certamente chegará o momento em que teremos que perguntar pelo lugar adequado em que se situa a questão da narrativa nos dois campos. Provavelmente teremos que perguntar em que áreas do direito se desenvolve esse jogo de aproximação com a literatura. Do mesmo modo, teremos que perguntar de maneira incisiva o que a literatura apresenta de estética e hermenêutica. Enquanto não fizermos isso e não acrescentarmos um terceiro elemento de mediação, movemos-nos em aproximações empíricas. Mas, pelo que sabemos da experiência, o que está em jogo é a busca de um conteúdo, ou talvez modos de proceder que o direito poderá encontrar na literatura. Mas talvez não seja assim, e poderão aparecer diversas posições, afirmando, por exemplo, de maneiras diferentes, que nas duas áreas temos que lidar, numa, com um déficit e na outra, com um possível material a ser explorado. Direito como instituição vem com procedimentos e um discurso, e a literatura traz componentes culturais ao longo da história humana. Mas temos que cuidar
em que paradigma acontece esse déficit e se apresenta o aporte material. Na questão de aproximar dois campos de conhecimento, ou duas ciências ou disciplinas, impõe-se a pergunta pelo método. Não há simples aproximação empírica que possa ser suficiente, como a sensibilidade de um sujeito que fosse capaz de aproximar, fundir, complementar, aperfeiçoar dois campos autônomos de conhecimento, como direito e literatura. É claro que encontramos muitos exemplos que em uma área do saber emitem juízos ou aproximações complementares sobre outra área. Psicologia social, sociologia da educação, sociologia do direito e outras. Será que é esse tipo de complementação que temos pela frente em nossa análise? Talvez não exista um caminho pelo qual todos os interessados pudessem se mover com mais ou menos perícia. É claro que podem haver ajustes e acordos para se proceder de determinado modo na aproximação e comparação de dois campos. Mas fica sempre a pergunta se, quando fazemos esse tipo de trabalho metodológico, não está sempre pressuposto um procedimento mediador, que será de outra ordem que os dois campos. As coisas já não estão como talvez antes as imaginávamos, e talvez nosso trabalho tenha que perceber as transformações de um novo paradigma. O mundo digital, que produziu uma nova visão do tempo em todas as áreas do conhecimento, ou, digamos assim, produziu um novo cronótipo no planeta e em cada cultura, transformando nossas relações com o tempo e a história, exigindo que repensemos nossos modos de operar na consideração de nosso conhecimento. Talvez essa nova era imponha, se nós é permitido dizer, uma nova racionalidade. E para ela teríamos que encontrar novas estratégias de abordá-la. Isso poderá incidir também sobre as tentativas de compreender as narrativas múltiplas e apresentar casos narrados, aumentar o volume de exemplos históricos para quanto menos inteligente o operador, tanto mais conversas e histórias narradas para alimentar o discurso. Temos que concordar que dentro de um novo cronótipo mudam todas as relações com o tempo e a história. O passado será presente, o futuro também se antecipa no presente, e o presente se transformará em cada momento. Dessa maneira, o direito é deslocado de seu contexto e de seus limites, e para a literatura será necessário encontrar novas ideias teóricas, outra estratégia, outra estética e uma hermenêutica problematizada. Terá que ser modificado o raciocínio com que lidamos quando falamos em direito e literatura. Em vez de encontrar as vantagens dessas mudanças, iremos recorrer a uma multiplicação de novas maneiras de tratar com as questões que nos põem esse encontro. A pergunta que não pode deixar de ser feita é: essas mudanças agem no direito? Acontece uma involução? Há uma deformação na literatura em curso? Depende da capacidade de receber as mudanças do novo cronótipo de história, de narrativa, de ficção, de interpretação? Mas, em lugar de se encontrarem saídas nessas transformações, o que vai aparecendo é uma espécie de satisfação ansiosa que vai se encontrar na relação entre direito e literatura. Em que tempo estamos para nos movermos nessa nova força de das mudanças? Não há dúvidas que parece que nesse novo tempo se impõem sucedâneos para a mente, a razão, a lógica, no esforço individual de compreensão. É o acontecer de um novo presente, de uma invasão da privacidade da corrida digital. Nos indivíduos, na sua experiência, esse novo cronótipo leva de arrasto o mundo com um novo presente. E a saída? Pensar a nova realidade de nosso tempo presente com nova concepção de tempo e de mundo. Penso
que essa virada em nosso exame da questão direito e literatura certamente não recebe a resposta adequada com um caudaloso discurso jurídico, onde se contam histórias emprestadas da literatura que cada um encontra no caminho. Eu vou fazer aqui uma pausa, porque, evidentemente, esse meu trabalho não foi fácil para eu trabalhar desse jeito. Não encontrei em nenhum lugar nenhum apoio, mas há um pré-sabido do passado que, de certo modo, levantou o coelho e me fez fazer essas perguntas. O passo que agora eu teria que dar, ou que nós teríamos que dar, diante dessa mudança de tempo que eu acentuo, é um passo de vermos como a literatura é vista hoje pela teoria da literatura. Eu escrevi 3 páginas, que eu não vou ler, sobre a questão da mudança na literatura, que se imporia hoje. Assim também esperaria ter podido escrever, e comecei, para mostrar as mudanças que esse novo tempo apresentaria no direito. Seria um outro passo. Esses 2 passos que eu esbocei aqui, e o que alguém que conhece direito e que trabalha com direito teria que esboçar também, a revolução no direito, com esse novo cronótipo, como eu chamo, isso traria o verdadeiro horizonte, o verdadeiro âmbito onde a discussão direito e literatura se encontraria com produtividade e com absoluta observância, talvez, das regras que iriam produzir uma nova fecundidade. E é justamente isso que é o gap da questão direito e literatura. Ninguém de nós tem tempo, nem no direito, nem na literatura, talvez, para fazer suficientemente o estudo da história, do histórico, da evolução, por exemplo, da literatura, rapidamente, desde os gregos, a dinâmica da literatura, passando por todas as questões que a teoria da literatura tem de influência sobre a literatura, e fazendo isso do mesmo modo com relação ao problema do direito. Esse universo é um universo relativamente acessível. Se o que eu disse antes é uma coisa muito pessoal, até agora, que eu não encontrei produzida da mesma maneira, esses 2 campos são os campos mais fundamentalmente exigindo uma reflexão, um aprofundamento, e daí virá a grande novidade e talvez a consistência que eu não percebi suficiente da relação entre direito e literatura hoje. As mudanças são muito grandes com as inovações, com os novos mundos que se abrem, com o novo presente, com a nova percepção da história, com a absoluta amplitude que significa a simultânea presença de todo saber e a simultânea presença da resposta para esse saber, porque nós temos também os que examinam o saber e também são acessíveis. Portanto, nós estamos vivendo numa presentidade que nos permitiria produzir essa análise na literatura para pensar literatura e direito, e estamos também numa presentidade em que nós poderíamos analisar o direito com todo o material disponível e não apenas uma clicada no Google ou em alguma
Wikipédia ou na alguma fonte determinada para fazer um pequeno resumo. Mas nós teríamos que pensar a consequência desta maneira nova. O autor, que provavelmente seria muito útil aqui, seria Hans Ulrich Gumprecht, com certos textos que vocês conhecem provavelmente em português, que estão por aí, que faz pequenas reflexões sobre esses novos tempos, essa mudança que se apresenta e que nos arranca para esse desafio. A partir desse novo estado de questão, em que nós mudamos e mudou-se a maneira como nós temos condições de avaliar as coisas porque elas estão aí, a questão é tempo, a questão é encontrar modo, etc. Mas sem isso, nós estaremos saltando por cima, ou fazendo de conta de que saltamos por cima do cronótipo que produz exatamente novas condições que exigiriam reflexões sobre a teoria da literatura, para você ver o que hoje em dia se fala e se pode falar, e de teoria do direito, para ver como hoje se fala sobre o direito. Na abrupta passagem para uma breve análise de literatura e teoria da literatura, procuramos fazer aparecer o caráter particular de compreender do conhecimento da literatura e de suas mutações. O que deveríamos também fazer com relação ao problema do direito. Já nos inícios da superação do idealismo e da dialética hegeliana, Schleiermacher afirmava: a plena compreensão de um discurso ou de um texto é uma performance artística e apreende uma doutrina da arte ou uma técnica que denominamos pela expressão hermenêutica. Ali surgiu a hermenêutica. Ainda que ela tenha surgido com Lutero no século XVI, ela surgiu realmente nesse momento, em que, pela primeira vez, não era a dialética que dominava o livro, e a hermenêutica era apresentada num apêndice de 5 linhas, cujo título era Da Hermenêutica. Bem como os livros de psicologia do século passado, 300 páginas sobre o homem, e atrás dizia assim, da mulher, 10 páginas. Portanto, a hermenêutica, de repente, entrou e nós não sabemos da importância de Schleiermacher para a introdução dessa questão. O próprio Gadamer, me parece, não dá essa suficiente consideração para a importância de Schleiermacher nessa revolução. Essa afirmação filosófica trazida para situar a arte em um lugar específico quer nos levar para uma problemática específica do conhecimento filológico ou da arte do discurso que irá se manifestar na literatura. Esse lugar específico é o aspecto hermenêutico da literatura e, como tal, a ciência da literatura justamente não pode ser ciência por causa de uma cientificidade que gostaria de ter, como as outras ciências, mas ela vive da hermenêutica. Heidegger nos explica, na hermenêutica, a ciência nos pergunta pelo seu objeto, mas, aliás, na hermenêutica, a ciência não nos pergunta. Que falta de um não, hein? O ato falho. Na hermenêutica, a ciência não nos pergunta pelo seu objeto, mas por ela mesma, pelo modo como chega ao conhecimento. Como chega ao conhecimento. Desse modo, sempre se deve perguntar pela autocompreensão da ciência da literatura. A obra de arte literária possui uma dimensão estética que não permite que seja simples objeto. Disso resulta que, por exemplo, a narrativa na literatura deve ser vista hermeneuticamente. Esse caso
Esse não é o caso da narrativa no direito. Esta é a razão por que direito e literatura não se aproximam, talvez, no mesmo nível, a não ser que haja um caminho para a narrativa com propriedades hermenêuticas no direito. Isso talvez seja o caso. Nós sabemos entre nós que o professor Lênio fez uma ingente tentativa de décadas já de mostrar isso, a hermenêutica no direito. Senão, o direito vai ao objeto e usa um procedimento de algum modo científico, positivo e empírico. Podemos dizer que a literatura, pela sua dimensão estética, não aceita sua objetivação, assim como o direito, lamentavelmente, pela sua positividade, não aceita a dimensão hermenêutica, a não ser que encontremos algo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse é o problema da aproximação entre narrativa da literatura e a narrativa do direito, ou entre ficcionalidade na literatura e ficcionalidade no direito. Narrativa não é inocente de hermenêutica e ficcionalidade não é inocente de hermenêutica. Portanto, sem a consciência a que nós chegamos agora, pela minha análise, expor uma teórica informação sobre direito e literatura, sobre narrativa e ficcionalidade, seria analisá-las no horizonte, no âmbito e sobre um fundo em que não apareceria o elemento fundamental que aproximaria narrativa e ficcionalidade, possivelmente no direito e na literatura. Esse é o problema da aproximação entre narrativa da literatura e narrativa do direito. E mesmo no caso que se introduza alguns tipos de interpretação ou até de hermenêutica, sem os devidos cuidados de toda a revolução linguística, da superação do esquema sujeito-objeto, etc., se não se fizer isso, continua a pura positividade na narrativa, como também na ficcionalidade. É que a literatura se move na dimensão estética e não pode ser ciência de um objeto, justamente pela força de uma espécie de autocompreensão hermenêutica que todo o universo filológico, de alguma maneira, tem. A saída do paradoxo ou do impasse seria tentar um espaço hermenêutico no direito. Mas, mesmo assim, a literatura se moveria para além, porque sua essência é hermenêutica como autocompreensão. A conclusão a que chegamos é que a aproximação entre direito e literatura continuará exterior, é um como se. Não encontramos um mediador entre o objetivo e o estético, entre o narrar de um caso jurídico e o narrar de um caso literário. Não sei se encontraríamos uma ponte entre a dimensão especulativa e hermenêutica do estético e a esfera do empírico, do positivo formal da objetividade. É isso que me leva a procurar, por talvez algum modo novo de aproximação entre a narrativa e a ficcionalidade no direito e na literatura. Mas não posso mover argumentos contra a escolha dos que discutem direito e narrativa depois de enfrentarem meu modo de perceber o binômio, não como um verdadeiro encontro, mas como uma aporia. A aporia consiste fundamentalmente porque o elemento hermenêutico é o elemento mediador. Eu não quero falar em dialética porque seria desviar o assunto e, como Heidegger diz, a dialética não pensa. A dialética apenas pensa se ela tiver como motor Deus movendo
movendo a realidade. Como sair dessa questão? Essa pergunta não é simples, não é fácil, mas essa é a tarefa que está começada e talvez até por pudor ou por paciência com os seus seguidores, seus alunos, o professor Leio não tem chamado a atenção suficiente para esse aspecto. Os elementos mediadores da hermenêutica no direito e na literatura. No início de nosso trabalho, trazíamos a admoestação sobre os problemas gerados pela aproximação das duas áreas, direito e literatura. Respondemos até agora a algumas das dificuldades que surgem com a articulação de dois campos das ciências humanas sem um elemento que sirva de mediação, que seja tomado como garantia da compatibilidade dos elementos que se procuram como estando numa espécie de diálogo. Em geral, esses elementos são apoiados numa epistemologia, através de propriedades cognitivas, e nós sabemos, através do paradigma todo da consciência e da representação. Elas não são geradas desde uma dimensão interna de cada uma das ciências, pois são aspectos metodológicos e são responsáveis pela validade científica do conhecimento. Esse é resultado de análise e teorias de justificação, ou de objetificação, se quiserem. Para manter a autonomia dos dois campos de conhecimento do direito e da literatura, ao colocá-los em análise e confronto, não se pretendeu impor os procedimentos de um dos lados do binômio. Deve ser encontrado um espaço de reflexão e análise que possa garantir o sentido da comparação que fazemos. Sabemos que no âmbito de cada ciência humana existe, além de um entendimento teórico, um aspecto de compreensão, um aspecto hermenêutico, que está na base de toda a teorização. Essa compreensão supõe várias formas de articulação. É a isso que chamamos de hermenêutica, que reúne o método, a racionalidade, a linguagem, um modo de pensar a verdade, etc. Desse modo, o direito possui sua hermenêutica própria. O mesmo acontece com a literatura, onde, no entanto, a questão da hermenêutica é mais fácil de ser reconhecida, porque nos movimentamos no campo da linguagem e, por que não dizer, da filologia que lhe dá expressão. Assim podemos observar como existem múltiplas hermenêuticas, prestem atenção, correspondentes aos diversos campos das humanidades. Temos, portanto, uma hermenêutica jurídica ao lado de uma hermenêutica literária, como temos uma hermenêutica presente na psicologia, em diversos campos. Não será tarefa de uma ciência particular explicitar as características das hermenêuticas de cada conhecimento específico, nem do direito, nem da literatura, nem da psicologia, nem da sociologia, etc. Além das propriedades de cada área de saber, em nosso caso, do direito e da literatura, temos de supor a possibilidade de uma forma de conhecimento que examina as características comuns. Se diz de maneira tão simplória isso, mas fazem quase 40 anos a mais, 60 anos quase, foi Gadamer, o filósofo que desenvolveu uma hermenêutica cuja tarefa era descobrir e explorar dimensões que poderiam ser compreendidas como envolvendo as hermenêuticas de cada ciência humana. Verdade Método traz uma hermenêutica para as hermenêuticas. É uma hermenêutica das hermenêuticas.
As hermenêuticas com as quais, em geral, nós nos contentamos, em nossos campos específicos, também na literatura e no direito, quase sempre, são hermenêuticas das ciências particulares. Mas elas trabalham, se desenvolvem e enraizam em um processo muito mais amplo. É claro, Gadamer mostra isso em Verdade e Método. Essa hermenêutica teria como papel principal estudar as estruturas comuns das hermenêuticas particulares. Gadamer denominou de hermenêutica filosófica o estudo responsável pelos diversos aspectos da compreensão incluídos nesta hermenêutica geral. Chama-a de filosófica porque ela é diferente da hermenêutica das ciências humanas em geral. Gadamer afirma que não lhe interessa a hermenêutica com intenção ontológica e acrescenta: nós seguimos no sentido inverso de Heidegger, aqui os passos da questão de como a hermenêutica pode tornar-se capaz de fazer justiça à historicidade do compreender, elemento comum a todas as hermenêuticas particulares. No seu livro Verdade e Método, o filósofo diz que sua hermenêutica é constituída pela experiência hermenêutica do sentido. É a hermenêutica de Gadamer que tem por responsabilidade, examinar o que ele domina de problema da imanência fenomenológica, que estuda características como a historicidade da compreensão, consciência histórica, história da efetuação, e vários tipos de conceitos que recebem a marca da verdade nova na obra de arte, na história e na literatura, as três partes de Verdade e Método. Podemos também aplicar esse novo conceito de verdade em outros campos das ciências humanas, como em aspectos do direito e da literatura. O grande mérito de Gadamer é que, com sua concepção de nova e ampla dimensão da hermenêutica filosófica, ele transcendeu a reduzida dimensão do método utilizado como hermenêutica nas ciências particulares, humanas. É nesse sentido que o autor contribuiu muito para o diálogo dessas ciências. De Waelhans, que foi o primeiro a receber a apresentação de Verdade e Método em 1958 por Gadamer durante 2 semanas, por um curso que o Gadamer denominou de consciência histórica. E de Waelhans foi, segundo penso, um dos que melhor entendeu Gadamer desde o começo, muito além das confusões trazidas por muitos intérpretes alemães das teorias da consciência e também de Habermas. De Waelhans apresenta Gadamer como o fundador de uma hermenêutica das hermenêuticas. Com isso, o filósofo de Louvain queria justamente acentuar aquilo que nos deve servir para compreender o papel abrangente e mediador da hermenêutica filosófica, também no caso do direito e da literatura. No caso do direito e da literatura, compreendemos agora o quanto importa reconhecer esse mediador que abrange justamente os elementos comuns dos dois âmbitos do conhecimento. Como já dissemos acima, num aprofundamento da questão da literatura, o que também deveria ser feito, assim como foi feito pelas teorias da literatura, devia ser feito também pelas teorias do direito, temos de reconhecer que ela atinge uma dimensão muito mais ampla no campo do hermenêutico. Essa é certamente uma das razões que fez com que o direito se voltasse com tanto empenho para a literatura. Para concluir, convém reconhecer que essas propriedades da literatura, por exemplo, como narrativa, ficcionalidade, possuem muito mais amplitude e profundidade que em outros campos, como também no direito, a partir desse elemento mediador da hermenêutica, como Gadamer a apresenta.
Se encontramos uma proximidade entre essas duas áreas, direito e literatura, não podemos deixar de acentuar, entretanto, que ainda de vez em quando nos vêm dúvidas sobre as qualidades particulares do mundo da criação literária e não conseguimos, talvez, dar conta de uma maneira adequada sobre as dimensões hermenêuticas do direito, que é a grande conquista que o professor Lênio introduziu entre nós de uma maneira quase avassaladora e absolutamente imprescindível. Penso que, depois de eu dizer o que eu disse, ainda que atabalhoadamente, eu poderia agora começar a conferência que a Ivete pediu para fazer. Racionalidade e ficcionalidade. Porque eu não falaria mais em racionalidade e ficcionalidade como eu leio nos livros Direito e Literatura, mas eu leria essas duas dimensões a partir da mediação fundamental da hermenêutica. Obrigado.